Olá, meninas! Já vamos dar início aqui à nossa segunda aula, o segundo dia. E esse segundo dia vai ter muitas informações totalmente diferentes do que a gente conversou ontem, onde o foco foi falar dos nossos perfis comportamentais, que é muito importante para cada uma de nós identificarmos nós mesmos e tratarmos os nossos clientes de forma mais personalizada. Muitos de nós falamos que temos e damos atendimento personalizado para o cliente, mas será que damos mesmo? Precisamos dar realmente um atendimento personalizado. Menina, eu quero falar muito para vocês que cada atendimento tem as suas vantagens, cada atendimento tem as suas qualidades e cada vez vocês vão aperfeiçoando cada vez mais. E aqui a provocação é colocar em prática tudo que vocês aprenderam ontem e tudo que vocês vão aprender hoje. Hoje vamos falar sobre posicionamento, vamos falar sobre união, unir a qualquer coisa, união de dúvidas, unir dificuldade e também lacrar, lacrar fechamento. E o mais importante para mim, que eu sempre falo, que é o suporte. No suporte, a gente vai mostrar para o cliente como que ele pode ser bem atendido, como que ele pode ser um cliente que fique com a gente para a vida toda, não seja um cliente só temporário. Então, eu vou começar aqui com vocês e depois eu quero mostrar para vocês algo que eu separei no final, que é extra, e esse extra foi de acordo com a dificuldade que vocês preencheram lá no Google Forms, tá? Eu resolvi analisar lá no Google Forms as dificuldades de vocês. E o que que eu vou fazer? Para todas as pessoas que respondeu para mim o Google Forms e também o perfil comportamental, né, o teste de perfil comportamental, eu vou enviar para vocês alguns diagnósticos que eu fiz, tá? Personalizada com o atendimento, com as dificuldades de vocês. E através desse diagnóstico, eu quero marcar uma reunião com quem quiser, uma reunião online, ou fazer a chamada de vídeo, ou fazer pelo Zoom aqui, ou fazer da forma que vocês preferirem, ligação por mensagem, por áudio, do jeito que vocês preferirem, para a gente discutir mais a fundo e analisar o Instagram de vocês, tá bom? Mas eu quero ter essa troca para a gente ir bem mais a fundo do que tudo que a gente está fazendo, que era no dia de ontem e no dia de hoje. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vou estar compartilhando a tela com vocês aqui. Meninas, hoje vamos falar sobre posicionamento. E o mais importante que eu acredito de um posicionamento é, como eu disse para vocês ontem, eu não me sentia dona do meu negócio. Eu não me sentia uma pessoa que tinha uma empresa. Eu me sentia dona daquela lojinha de esquina. Eu tinha vergonha de falar que eu era dona. Eu não sentia preparada para isso. E tudo isso me trouxe uma trava muito grande, porque eu não conseguia vender os meus produtos como eu vendia os produtos das empresas que eu trabalhava. Lembra que eu falei para vocês ontem que nas empresas que eu trabalhava, eu era a primeira, eu batia metas em todas as áreas, em todos os lugares que eu trabalhava, eu sempre bati meta e sempre era a primeira ou a segunda colocada de vendas. Porém, na minha empresa, não foi assim que aconteceu. Na minha empresa, a dificuldade batia, as dificuldades ficavam e não aconteciam. Por quê? Eu não tinha posicionamento. Eu não acreditava naquilo que eu realmente estava oferecendo para o meu cliente. Eu acreditava que as minhas peças, opa, desculpa, que as minhas peças poderiam existir peças mais em conta, poderiam existir peças mais diferentes e que eu não, que eu tinha que mudar alguma coisa. Mas nada e o que eu imaginava em mudar nunca era sobre mim. Era sempre sobre o produto. Eu achava que eu tinha que abaixar o preço, eu achava que eu tinha que mudar os meus modelos. Então, tudo isso foi feito. Tudo isso foi feito e nada resolvido. Então, eu continuei tendo dificuldade, eu continuei não conseguindo vender como eu queria vender. E quando tudo mudou, foi quando a minha prima Fran, que eu falei para vocês ontem, entrou na minha loja, me viu chorando aos prantos e disse: Você tem capacidade, o que você não tem, confiança.
Você não acredita nos seus sonhos. Você não acredita no que você vende. E isso foi a virada de chave na minha vida, porque eu consegui enxergar que nos últimos 6 anos que eu tinha da minha vida, eu realmente não acreditava no que eu vendia. Eu realmente não acreditava no que eu oferecia para os meus clientes. Mas não por não acreditar no meu produto, achar que o meu produto era feio ou alguma coisa assim. Não. Porque quando as coisas é da gente e a gente vai vender para o outro, já automaticamente gera uma certa insegurança. Eu, particularmente, acho muito mais fácil vender algo para o outro do que para mim. Mas isso é uma crença limitante que a gente cria na cabeça da gente e isso nos impede de crescer ainda mais. Então, hoje, você vai assumir o papel que é seu, tá? A dona do seu negócio. Sem clareza, não existe venda. Sem posicionamento, não existe crescimento. Sem identidade, não existe consistência. Ou seja, se você não tiver clareza, você não vende, ok? Se você não tiver posicionamento, você não cresce. E se você não tiver identidade, você não tem consistência. Posicionamento. A chave do posicionamento. Aqui, gente, existe vários tipos de posicionamento e é vários tipos de posicionamento que eu vou trazer, porque eu não sei qual que vai mais fazer sentido com você nesse momento. Então, eu vou trazer várias opções de posicionamento. Aqui, gente, é um posicionamento muito interessante que eu trouxe para as minhas consultoras e mudou muito a chave delas de pensar e da maneira de conduzir as vendas a partir daquele momento. Então, você que é minha cliente, que deseja iniciar trabalhar com revendedora para vocês e pagar comissão, que eu sei que tem cliente que tem esse desejo de fazer isso aqui. Você que tem loja e tem vendedora dentro da sua loja. Você que trabalha com revenda e tem sacoleiras que trabalha para você já há algum tempo, você precisa falar isso com as suas vendedoras. Conversar sobre isso com elas. Porque muitas vezes as vendedoras acham que só nós, empresários, estamos ganhando dinheiro mas elas esquecem que muitas delas trabalham com comissão. E a partir do momento que você trabalha com comissão, eu acredito que você é dona do seu próprio negócio. Vendedora que não se vê dona, nunca vende como dona. E, gente, vamos jogar real aqui? Quantas vendedoras, se você já trabalhou com vendedora e trabalhou de comissão, você sabe que muitas vezes a comissão, muitas vezes não, 99% das vezes, a comissão é muito maior que o nosso salário. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer as nossas consultoras enxergarem isso e identificarem que elas são donas, sim, de cada venda que elas fazem. Ela é dona daquele negócio, nem que se for temporariamente. Ela é dona. Então, a gente precisa colocar isso dentro da cabeça da nossa consultora, porque a partir do momento que ela entende isso, ela vai viver com muito mais clareza, com muito mais atitude, com muito mais confiança. É a mesma posição que você tem que ter como dona, você precisa passar isso para sua consultora, ou para sua sacoleira, ou para sua revendedora, não importa qual que seja a função, mas desde que a pessoa trabalha com comissão, vale isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Se a sua comissão é o que te dá mais dinheiro, então venda é o seu negócio, sim, tá? Então você precisa pensar: ah, não, eu trabalho com vendas, a empresa não é minha, mas todas as vendas que eu trabalho, que eu faço, eu ganho comissão. Ou seja, quanto mais eu vendo, mais comissão eu tenho. O negócio é meu, eu preciso pensar no meu pão de cada dia, eu preciso pensar como estrategicamente, de uma forma que eu consiga ganhar mais, certo? O que muda quando você se enxerga dona? Gente, o que muda quando a gente se enxerga dona é a postura muda, a linguagem muda, as prioridades mudam, os relacionamentos com o cliente muda, a decisão financeira muda e o crescimento acelera. Por que que muda a postura? A partir do momento que você se vê como dona, você vai agir como dona. Não é ser aquela pessoa arrogante. Aqui eu não estou falando de arrogância, de querer ser maior que seus funcionários, falando sobre isso. O que eu estou falando aqui para vocês é para vocês ter posição e não ficarem debaixo da mesa, sabe? Escondendo debaixo do que vocês são.
Porque se você é dona, se você compra lingerie para revenda, que seja R$ 800, que é o nosso mínimo de atacado, que seja R$ 20.000, você trabalha com revenda de lingerie, você tem um negócio, você é uma empresária. Mesmo que uma pequena empresária, você é uma empresária. Então, tudo isso vai mudar a partir do momento que você se vê como dona, ou você que é vendedora também se vê como dona das suas próprias vendas. Então, postura muda, linguagem muda, e como que muda a linguagem? É o que eu disse, não precisa ser arrogante para o outro, você precisa falar com mais clareza, com mais firmeza, porque se você acredita que você é empreendedora, que você é vendedora, né? Seu próprio negócio é as suas vendas, você vai trabalhar com muito mais vontade, com muito mais desejo, e isso sim que vai mudar a sua linguagem, vai mudar as suas prioridades. Por que a prioridade muda? Porque a partir do momento que você é dona, você quer se sentir melhor, você quer se sentir maior e você quer ter muito mais objetivos na vida. Os seus sonhos aumentam, você tem mais vontade de ambição, e a ambição não é ruim, desde que não atrapalhe e que não prejudique a outra pessoa. A ambição é algo muito positivo. Muitas vezes a gente tem uma crença muito pequena, pelo menos meia hora no dia eu estudei. E não foi fácil. Tem dia que eu virava à noite estudando, tem dia que foi fácil, foi poucas horas que eu estudei, mas sempre eu estava estudando. Não é fácil, porque eu tenho um menino de 4 anos, gente. Ele precisa de mim, ele necessita de atenção. E muitas vezes a gente peca, porque a gente acaba dando prioridade para algumas coisas e deixando as outras de lado. E eu me sinto culpada. Mas hoje, o que eu busco é um conforto melhor para a minha família, e ele está incluso. Então, por mais que eu esteja sofrendo com essa dificuldade que eu passo hoje, que é um pouco mais de ausência, eu sei que é um bem maior, mas eu também não abandono ele. Eu tenho dias que eu fico com ele, eu tenho as horas que eu fico com ele, quando eu busco ele na escolinha. Muitas vezes a gente não se acha merecedora do dinheiro que a gente tem ou do dinheiro que a gente faz. E tudo se você estiver lutando por aquilo, se você estiver trabalhando honestamente, é teu por direito. Então você não pode estar com esse tipo de pensamento, tá? Então, quanto mais pensamento positivo e mais pensamento de posicionamento que você tem, mais fácil vai ser de você vender, tá? Como que é o espelho da dona? Quando você se olha no espelho, quais são as perguntas que destravam suas crenças? Você se contrataria hoje? Pensa aí, vai, vamos analisar aí. Você que está do outro lado assistindo essa gravação, ou você que está aqui comigo ao vivo, pensa aí, analisa aí. Olha na frente do espelho, se para na frente do espelho e se pergunte. Você sendo vendedora, tá, de alguma loja, também se pergunte. Você se contrataria hoje? Você que é dona do seu próprio negócio, se contrataria hoje? Por tudo que você faz, por tudo que você entrega para sua empresa, você se contrataria? Qual parte de você ainda não acredita que merece vender mais? Sempre tem aquela parte que acha que a gente não pode vender mais. Ou é a insegurança, ou é o medo, ou é o receio. Alguma coisa sempre fica ali cutucando a gente e nos dizendo internamente, né, que a gente não merece ganhar mais. Se você não muda nada hoje, onde você estaria em 6 meses? Ou seja, se você não mudar nada do que está na sua vida hoje, se você continuar com as mesmas vendas, com os mesmos clientes, com a mesma forma de você captar clientes, como que você estará daqui 6 meses? Analisa friamente como que você estará. Se você não pode olhar agora no espelho, depois eu quero que você olhe no espelho e faça esses exercícios, porque esse exercício é para você se identificar na frente do espelho e ser sincero com você. Não existe uma pessoa que você precisa ser mais sincero que com você mesmo. Você está agindo como dona ou como sobrevivente? Quantas vezes, gente, eu agi como sobrevivente? Quantas vezes eu apagava incêndio? Por exemplo, eu tinha vendas para fechar hoje e eu tinha contas para pagar hoje.
Então, as minhas vendas sempre eram para apagar incêndio. As minhas vendas sempre eram desesperadoras para eu conseguir vender hoje, para pagar os boletos que vencia hoje. E isso, gente, foi anos e anos assim, até eu ter a postura, o posicionamento de uma verdadeira dona. Isso foram 6 anos. Não foram 6 dias, não foram 6 meses, foram 6 anos de dificuldade por causa de apenas um detalhe: posicionamento. Aqui, gente, estamos com o Hell, Haven e o Hope. O que significa cada um desses aqui? O Hell é o inferno, onde você está hoje. Qual que é o seu cenário atual? O inferno é onde você está e você quer sair dali. O Heaven, você é o paraíso. O futuro ideal para você, o melhor cenário que você imagina, onde você quer ir, o futuro que você deseja, onde você quer chegar. É ter uma empresa? É ter algo, fazer uma viagem? É sonhar em ter, poder viajar todos os anos, 2, 3 vezes no ano? Isso é o paraíso, é o que você almeja conquistar. E o how é o como. O plano que você vai fazer, a ação prática que você vai tomar para conseguir esses 3 passos. Hoje você está no inferno. No inferno quer dizer o quê? Nessa vida difícil, nessa escassez de dinheiro, nessa dificuldade financeira. Amanhã você vai sonhar com o futuro que você almeja, o futuro que você deseja para você, para sua família, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para seu pai, para sua mãe. Mas como que você vai chegar lá? Qual que é o processo que você vai tomar e vai fazer você chegar onde você deseja? Você está disposta a tomar todas as decisões, a se posicionar para você chegar onde quer que precisa chegar, onde você deseja chegar? Você realmente está disposta a fazer isso? Então, é um exercício para se pensar também e analisar. Onde você está hoje? Está bom? Está confortável? Porque é tão gostoso o conforto, é tão gostoso não precisar sair da nossa zona de conforto. É muito gostoso quando a gente chega em casa, não precisa estudar, chega em casa, pode deitar no sofá, não tem nada para fazer. Eu já fiquei muitos dias assim. Só que esse ano, para mim, foi diferente. Esse ano, ter foco no qual que é o seu principal objetivo naquele momento.